Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao curso de HTML5. Eu sou o professor Cláudio e vou acompanhar vocês no desenvolvimento dessas aulas e desse projeto. O objetivo do curso de HTML5, que faz parte do nosso curso de Dynamic Web Design, é preparar você para trabalhar com o desenvolvimento de sites profissionais com layouts responsíveis e também trabalhar com conteúdos com CSS3 e jQuery. O mais importante é que você, durante as aulas, faça todos os exercícios práticos, atente-se ao conteúdo que será mostrado e, principalmente, não pule etapas. Faça todos os processos separadamente, seguindo o conteúdo e, em caso de dúvidas, o seu instrutor poderá apoiá-lo em todas as etapas. Então, vamos iniciar agora a primeira aula de HTML5. Para isso, a gente vai primeiramente entender o que é o HTML. Antes de mais nada, é importante que você entenda que o HTML ele é utilizado pela maioria das pessoas que acessam a internet, pela maioria das pessoas que hoje desenvolvem sites, desenvolvem sistemas web. Na verdade, é raro você encontrar algum recurso que não tem HTML. Acho que praticamente quase impossível, pelo menos na internet que a gente conhece. Então, entenda que todo site que você acessa no dia a dia, ele tem um pouco de HTML. E é por isso que você tem que entender do que se trata o HTML, qual que é o recurso que o HTML te oferece. Então, a primeira coisa que você vai entender é o que significa a sigla HTML. HTML nada mais é do que Hypertext Markup Language, que significa, para nós, uma linguagem de marcação de hipertexto, que é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na internet, ou seja, páginas da web. Documentos HTML geralmente podem ser interpretados por navegadores. Então, essa linguagem de marcação de hipertexto é uma linguagem que nós vamos utilizar para escrever conteúdos, para criar documentos que possam ser utilizados em navegadores, ou seja, você vai precisar de um navegador para entender esse conteúdo. Os documentos HTML são arquivos de texto bem simples, que podem ser criados e editados em qualquer editor de texto comum, como, por exemplo, o bloco de notas do Windows, ou um Notepad++, um Dreamweaver. Vai depender de qual ferramenta você está adaptado. E também, se você quer utilizar uma ferramenta que seja paga ou gratuita, são características que você vai ter que levar em consideração também na hora de escolher o seu editor de texto. Bom, então nós já sabemos o que é o HTML. Trata-se de uma linguagem de marcação de hipertexto, ou seja, criação de documentos, criação de hipertextos. Agora, o que seria então o HTML5? HTML5 nada mais é do que a quinta versão da linguagem HTML. É uma linguagem que traz uma série de recursos inovadores, que a grande promessa do HTML5 é deixar a internet um pouco mais dinâmica, um pouco mais interativa, trazer uma certa modernidade para o nosso dia a dia. Hoje que nós acessamos sites através de celulares, smartphones, tablets, cada vez existem mais equipamentos acessando a internet, é preciso que se tenha sites, páginas na internet cada vez mais dinâmicas, com conteúdo cada vez mais rico, cada vez mais envolvente. Então, para isso veio o HTML5. A nova versão do HTML traz algumas mudanças quanto ao papel do HTML no mundo da internet, através de novas funcionalidades como semântica e acessibilidade. Ou seja, o objetivo do HTML5 é tornar as páginas cada vez mais acessíveis para dispositivos diferentes, para recursos diferentes, e também melhorar a forma como o ser humano interage com a internet. Com novos recursos que antes só eram possíveis por meio de outras tecnologias, existem muitas coisas que hoje você consegue fazer com HTML5 que antigamente você precisaria de outras linguagens de programação e até mesmo outras ferramentas para poder utilizar. Mas agora não, porque a essência da linguagem HTML5 tem suporte para as mais recentes multimídias. Então, antigamente, por exemplo, se a gente queria colocar um vídeo na nossa página, nós teríamos que apelar a diversos recursos, talvez utilizar um objeto Flash, entre outros frameworks de desenvolvimento, para poder colocar um player de vídeo no nosso site. Hoje nós não precisamos mais disso. Nós temos no HTML5 ferramentas que dão suporte a diversos tipos de multimídia, tanto para áudio, quanto para imagem, quanto para vídeo. E outra coisa interessante no HTML5 é que ele mantém facilmente legível todo o conteúdo para os seres humanos. E isso torna também a compreensão muito fácil por computadores e também por outros dispositivos.
Então, na verdade, o HTML5 é o mesmo bom e velho HTML, só que com diversos recursos, com muitas novidades, com uma série de ferramentas que antes você não poderia utilizar usando apenas HTML, você teria que apelar a outras ferramentas. Agora, uma coisa importante que você deve saber, pelo menos na data de hoje, nós estamos em 2014, é que nem todos os navegadores que a gente utiliza dão suporte ainda ao HTML5. Mas há um processo de transferência, há um processo de transformação que vai permitir muito em breve com que todos os navegadores que serão utilizados vão aceitar, vão trabalhar com HTML5. Tá? Uma coisa que você pode perceber, para quem, por exemplo, utiliza o iPhone, você percebe que o iPhone ele já tem um problema com Flash. Ele não roda conteúdos em Flash. Então o HTML5 ele tem que substituir essa carência hoje de uma série de recursos, o que é muito melhor, né? Porque a gente sabe que o Flash era um recurso extremamente pesado, que consumia muito hardware, que prejudicava muito o equipamento, e agora você tem outra opção, uma opção mais elegante, mais leve, mais rica. Então o HTML5 ele vai atender não só smartphones, computadores, mas também uma série de recursos, sistemas operacionais, navegadores, com conteúdo dinâmico. Tá? Agora, para que você entenda tudo o que está sendo falado, é importante que você entenda esses termos. Quando eu falo, por exemplo, navegador, quando eu falo browser, quando eu falo tag, é importante que você entenda cada uma dessas coisas. Então, no slide eu coloco agora o que significa, por exemplo, alguns dos principais termos que serão utilizados nessas primeiras aulas. Quando, por exemplo, eu falar tag, uma tag nada mais é do que uma estrutura que faz parte da linguagem de marcação. Essa estrutura ela consiste em dar uma breve instrução, tendo uma marca de início, uma outra marca que finaliza, ou seja, você tem que iniciar a tag e finalizar a tag. Você inicia a marcação e finaliza a sua marcação. Inclusive, há uma tendência nos dias atuais para se usar as tags apenas como delimitadores de estilo e conteúdo, tanto em HTML quanto em XML, que é outra linguagem de marcação também, que utiliza de tags. Então lembre, tag é a tal da marcação. Nós falamos que HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então tag é essa marcação do nosso hipertexto. Outro termo que você tem que entender é o termo indentação, ou indentação, como diz o dicionário Michaelis, que fica disponível inclusive no site da UOL, é que a indentação é o que para nós, programadores? Na verdade, a indentação ela tem apenas um papel estético. O objetivo da indentação é fazer com que a leitura do código seja muito mais fácil para os nossos programadores, principalmente quando se trabalha em conjunto, se trabalha em duplas, se trabalha em grupos, e você precisa com que várias pessoas tenham acesso ao seu código, e você vai abrir aquele arquivo, de repente um amigo teu mexeu, codificou, e está aquela bagunça que você não consegue entender nada. Isso é um problema. Então, para facilitar o trabalho em duplas, para facilitar o trabalho em grupos, existe o termo indentação, ou indentação, que serve para fazer uma leitura amigável, para fazer com que o código fique mais bonito, para fazer com que o código fique mais enxuto também. É uma forma de escrever melhor. Tá? Uma coisa que a indentação facilita muito é a modificação, seja por correção de conteúdo, seja por aprimoramento do código-fonte. Então, é uma coisa que será muito cobrado no curso. Será ensinado para você como indentar o teu código e será muito cobrado também dos resultados. Tá? Inclusive, existem empresas onde os programadores pegam muito no pé dos novatos que não sabem indentar código. Então, é importante que você se atente a isso desde o primeiro dia. Outro termo que eu falei bastante aqui é o browser ou navegador. O que é o browser ou navegador? É um programa de computador que permite que diversos usuários interajam com os documentos eletrônicos de hipertexto, que eu falei agora há pouco que é o tal do HTML. Então, quando você tem um arquivo com conteúdo, um vídeo, uma música, esse é um arquivo HTML. Para a internet, é claro. E esse arquivo ele precisa de um programa para ser lido. Assim como você tem um documento, por exemplo, que você deve abrir no Word, ou uma foto que você tem que abrir no Photoshop, então você tem também os arquivos de HTML que precisam de um programa para ser aberto. E esse programa é o browser, ou também chamado navegador. Tá? Então, geralmente, nesses navegadores, nós acessamos o endereço da internet, geralmente chamado de URL ou URI, e esse endereço eles nos retorna uma página, um documento, um arquivo, um site, que o browser, que esse programa, ele vai ler e vai... Por exemplo, se você digitar um endereço eletrônico no navegador para o site da escola, cieitreinamentos.com.br, ele vai abrir para você uma página com diversos arquivos, diversos conteúdos, vídeos,
textos, imagens. Então essa é a função do navegador, é ele entender o recurso HTML, interpretar o código e gerar um resultado visível para o usuário. Outro termo muito comum para nós programadores é o debug, que é o processo de encontrar e reduzir defeitos ou erros num aplicativo, né, num software, num programa, ou até mesmo em um hardware. Né? Então a gente fala, meu videogame está com um defeito. Né? Esse defeito para a gente é um bug, né? é um problema. A mesma coisa acontece no código. Se o seu código tem um erro, a gente chama que tem um bug, tem alguma coisa que foi deixado errado, que foi deixado passar. Né? E quando a gente quer encontrar erros, a gente faz esse procedimento chamado debug, ou debugar o código. Nós vamos encontrar os bugs, encontrar os defeitos. Isso é debug. Agora vamos falar de dois termos que eu falei anteriormente, que é URL e URI. Primeiro, o que significa URL? URL significa Uniform Resource Locator, ou em português é um localizador padrão de recursos. Para simplificar, é o endereço eletrônico de um recurso, seja um arquivo, seja uma impressora, um dispositivo, não importa. É o endereço deste equipamento ou deste recurso, desse arquivo. E esse endereço ele fica disponível em uma rede. Essa rede pode ser a internet ou também pode ser uma rede corporativa, chamada intranet, uma rede local. Aqui na escola, por exemplo, nós temos uma rede local, onde só os alunos têm acesso aos conteúdos, arquivos e programas. Isso nós chamamos de intranet. Então, a URL é, na verdade, o endereço de um recurso que pode ser tanto na internet quanto na intranet. Já a URI é um identificador de recursos uniforme, né, que é uma cadeia de caracteres compactos usada para identificar ou denominar um recurso na internet. Então, o URI geralmente serve para você identificar um equipamento, um dispositivo, ou até mesmo até mesmo um programa, até mesmo um arquivo. Se você tem um arquivo chamado música.mp3, isso é um recurso. Isso é algo que pode ser encontrado via URI. Agora a gente vê as imagens dos principais navegadores. Né? Temos a imagem aí do Chrome, do Internet Explorer, do Safari e do Opera também, além do Mozilla Firefox. Esses navegadores serão os programas que eu falei anteriormente, os programas que vão nos ajudar a interpretar nossos códigos HTML e gerar resultados que nossos usuários vão poder visualizar. A função do navegador é muito importante no nosso trabalho, pois nós precisamos visualizar como o nosso conteúdo vai ser exibido nos principais navegadores. Então nós precisamos saber como é que vai ficar o nosso código, como é que vai ficar o nosso contexto. E para isso nós temos as versões que foram listadas e faladas anteriormente. Então o Internet Explorer, que tem a versão desde lá do 6, que ainda hoje é utilizado, por incrível que pareça, nós temos as versões 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Temos o Safari, né, temos o Opera e o Opera Mini, o Firefox e também o Google Chrome. Esses navegadores, cada um deles tem uma forma de trabalhar com o nosso código. Isso é um problema. Esses navegadores eles fazem a leitura da nossa codificação e geram o resultado de acordo com o que eles foram programados para gerar. Isso principalmente diferencia os 4 navegadores, o Chrome, Firefox, Opera e Safari, do Internet Explorer. O que faz muitas vezes que nós temos que fazer um trabalho para o Internet Explorer e um para os demais. Mas isso é um assunto que vamos deixar mais para frente no curso, principalmente para a parte de CSS. Para que você entenda agora, tem um exemplo do que é a estrutura básica do HTML. Nós temos aí o conteúdo através de tags, como foi falado anteriormente. Nós temos as marcações de hipertexto e você percebe que essas marcações elas são iniciadas e elas são também encerradas. Se você observar no início de todo o meu código, há uma tag escrita HTML. E se você olhar no final do meu código, há uma tag escrita HTML também, /HTML. Então nós temos HTML, logo em seguida a gente tem read, que seria o cabeçalho da nossa página. E dentro da tag read, observe que antes mesmo de fechar a tag read, há mais uma tag. Essa é a tag title, ou a tag título. É nela que a gente vai colocar o título da nossa página, aquilo que vai aparecer no alto do nosso navegador. Então a gente percebe que dentro do HTML a gente tem algumas tags, e dentro da tag de cabeçalho a gente também pode ter algumas tags. Assim que você encerra a tag head, observe aí que ela tem uma barra encerrando a tag head, inicia-se a tag body, que é a tag do corpo. Né, o corpo da página, onde está o nosso conteúdo. E lá nós vamos colocar tudo que a gente quer, imagens, vídeos, músicas, todo o conteúdo no nosso site. E quando você encerra o corpo da página, logo em seguida você encerra também
o HTML. Então agora a gente tem uma visão do que é a estrutura básica de um arquivo HTML. Vamos entender o que cada uma dessas tags que foram apresentadas anteriormente faz na programação, o que elas fazem para nós. Primeiro, o início e o fim do HTML são mostrados na tela aí, através do slide. Toda vez que você tiver um arquivo HTML, você vai iniciar e finalizar com HTML e barra HTML, sempre entre sinais de menor e maior, ou antecessor e sucessor. Tá? Então, se é um arquivo HTML, ele tem que iniciar com HTML e encerrar com barra HTML. Outra coisa que nós visualizamos é a tag head, que é responsável por marcar o início e o fim do nosso cabeçalho. Serve para a gente colocar a descrição do cabeçalho, e também o título da página, através da tag title, que aparece inclusive em seguida. Então nós temos agora a tag title, que marca o início e o fim do título do cabeçalho, e esse título aparece na barra superior do browser, na barra de título. Também temos a tag body, que marca o início e o fim do corpo da página. Então você percebe que é bem simples de entender a estrutura básica do HTML, né? Bem tranquilo, não tem nem como errar essa estrutura. Inclusive gostaria que você agora pegasse um papel ou até mesmo um bloco de notas, aí você anotasse essa estrutura básica, para que você grave isso bem. Tá? Anota essa estrutura básica, como você viu no slide anterior: HTML, head, title e body. Pode marcar dessa forma mesmo, independente da gente colocar o conteúdo disposto, como visualizado anteriormente. Logo, logo você vai fazer exercício para entender esse recurso e como ele funciona. Agora nós temos aqui a tag body. A tag body ela é a tag que representa o corpo da página. E nós temos nessa tag alguns atributos ou características para dizer como deve ser o corpo dessa página. Um dos atributos é o atributo bgcolor, que fica dentro da tag. Esse atributo ele diz respeito à cor do fundo, que por padrão é branco ou cinza, dependendo do seu navegador. Temos também o atributo background, que indica uma imagem de fundo. Essa imagem será replicada por toda a página. Já viu aqueles sites que quando você acessa tem uma imagem de plano de fundo? É através dessa tag que você a coloca. Temos também o atributo text. Aliás, não é tag, tá? É um atributo. Background é um atributo. Temos também o atributo text, que define qual que vai ser a cor padrão do texto na página. Por padrão, geralmente para fazer contraste com a cor de plano de fundo, que é branco, então a cor padrão do texto é preto. Temos também o atributo link, que mostra qual que será a cor dos nossos hipervínculos ou dos nossos hiperlinks na página. Ou seja, toda vez que você cria um link para uma página, para um site ou para um arquivo, esse link vai ter por padrão a cor azul. Temos também a tag alink, que mostra a cor do link quando ele for acionado. E por padrão é vermelho. Ou seja, quando você aciona o link, quando você clica no link, naquele momento do clique, ele ficará vermelho. E nós temos o VLink, que é o Visited Link, ou seja, o link que já foi visitado. E por padrão, a cor do link depois de visitado é um azul escuro ou roxo, variando um pouco também de navegador para navegador. E aí nós temos um exemplo de como ficaria a tag body, que representa o corpo da página, com esses atributos. Então a gente vê ali o body, logo na frente a gente vê o bgcolor, marcando a cor ciano, em seguida a gente vê o texto, marcando a cor white, né, branco, e depois nós temos o link como azul, o alink como vermelho e o vlink como black, seria preto em português. Então aí nós temos um exemplo de como é que ficaria uma tag body com todos os seus atributos. Outra coisa importante para o programador é trabalhar com comentários. Você saber comentar o teu código HTML, seja para fazer um debug, para fazer um teste, para ver o que está dando errado, seja para poder dizer o que uma função, o que um código está fazendo. Comentário é muito importante para quem é programador. E o HTML também tem comentários. Então vamos entender como se faz um comentário no HTML. Toda vez que você colocar uma abertura de tag, que é o sinal de menor, o antecessor, com ponto de exclamação, você inicia um comentário. E para fechar o comentário, você simplesmente coloca um sinal de maior ou de sucessor. Então, isso vai inserir para você um comentário na página. Ah, você quer escrever lá, por exemplo, que abaixo está o código que gera um formulário HTML. Você pode dentro de uma tag como essa, isso não aparecerá no navegador, pois trata-se de um comentário. O comentário ele só é lido e visualizado por nós, programadores. O usuário que acessa nosso site não vê os comentários da página. Isso é muito importante, principalmente quando se cria funções complexas. Olha só, nós temos aí um exemplo de um comentário. Essa frase, exemplo de página HTML, ela está comentada, ela não vai aparecer no navegador. Temos agora uma tag chamada meta. O que é uma tag meta?
As tags metas, elas servem para especificar quem é o autor do site, quais são as palavras-chave, qual que é a descrição daquela página. Geralmente são muito utilizadas para SEO, que é a otimização de engrenagem de busca na internet, né? Hoje em dia em alta. Então, quando você quer, vamos dizer assim, destacar o teu site na internet, principalmente antigamente, se utilizava muito essa tag meta. A tag meta, ela tem como os principais atributos os comandos name e content. No primeiro é especificada a informação a ser dada e no segundo a descrição da mesma. Olha no exemplo. No primeiro exemplo a gente tem aí o metaname keyword, ou seja, o nome é keyword, significaria palavra-chave. E o conteúdo, né, ou seja, aquilo que vai ser colocado nessa meta tag é criando o site, homepage, site, grátis, gratuito, especial, galeria, busca, destaque e sites pessoais. Essas são as palavras-chave que nós estamos colocando como conteúdo dessa meta tag, chamada keyword. Também criamos agora uma outra meta chamada description, que é uma meta tag de descrição. E na frente o conteúdo dessa descrição, está ali, ó, criando o site, o maior portal de hospedagem grátis do Brasil. Então essa é uma mensagem que vai descrever o teu site quando ele for encontrado na internet. Tá? As meta tags são muito importantes. Agora chegou a hora da gente trabalhar. Você percebe agora um arquivo HTML sendo construído e você vai desenvolver esse arquivo HTML escrevendo todo o código que será apresentado ao lado para você na tela. Vou movimentar aqui a câmera para o outro lado. Você vai colocar todo esse código que você visualiza na tela, esse código HTML, do início ao fim num editor de texto. Aqui na escola nós utilizamos o editor de texto Notepad++. Então peça ao seu instrutor que te ajude a abrir esse programa e a escrever todo este código e depois ele vai te ajudar a testar este código que foi digitado no navegador. Tá? Então você vai visualizar em pelo menos 2 navegadores diferentes na escola. Provavelmente o Google Chrome e provavelmente o Internet Explorer. Mas se tiver outros navegadores instalados no seu computador, faça o teste também, verifique se há alguma diferença entre esses primeiros códigos de um navegador para o outro. Mas escreva bem esse código, coloque todas as linhas, observe, fique atento a aspas duplas quando você inicia aspas duplas, quando você fecha. Fique atento a fechar as suas tags, a tudo que você abriu. Faça o código da melhor forma possível. Faça o código de forma correta. Tá? Fique bem atento para que você crie um bom hábito de programação. Após fazer esse código, faça testes, faça algumas modificações, brinque bastante e, por fim, salve esse arquivo como a tua primeira aula de HTML. Bom, nós encerraremos por aqui esta videoaula. Eu espero que você tenha entendido os princípios de HTML. A partir de agora você fará alguns exercícios para treinar com o seu professor e também vai entender alguns princípios que serão mostrados para você através de arquivos e também através de exercícios. Na próxima aula nós voltaremos com alguns conteúdos relevantes para você. Até lá!